Já entrou, bom dia aí, Beatriz, seja bem-vinda. Ó, eu separei aí em 5 etapas hoje, onde a primeira a gente vai fazer esse aquário. Eu não sei se já viram esse conceito aí de estudo, tá? Mas a ideia do aquário é que nós possamos aí pescar os conteúdos que vocês já viram. Apesar de semana passada ainda vocês estavam para fazer a diagnóstica, mas a gente já começou com uma introduçãozinha, tá bom? É, Na aula também de TI, também eu já comecei parte aí da introdução do conteúdo. A gente viu, acho que até o slide 18, 17 por aí. Tô compartilhando a tela, não tá aparecendo, Gustavo? Tenta sair e voltar, ó. Eu vou tirar e colocar de novo aqui. Porque esse Teams aqui é o Teams bom. Eu não tô no escritório, não, eu tô no apartamento. Tanto que 15 para 18 o Mercado Livre já chegou aqui, trouxe uns baratos aqui já hoje, logo cedo. Ó, agora eu voltei a tela. Ah, beleza, eu tirei e voltei de novo. Então, essa técnica do aquário, vamos usar aqui. A ideia é que você pesque os conceitos, pesque os conteúdos, que você consiga associar esses conteúdos a. É como se você estivesse mesmo ali pescando, que você consiga lembrar. Então, com base nos tópicos aí, você vai atingindo aí é, a sua memória, né? Vamos lá. Bom, claro que vocês devem lembrar dessa foto do Homer, porque todo mundo riu no dia que viu. Mas olha só o que a gente viu semana passada. Produção artesanal. Lembra que a produção começou na produção artesanal que eu havia falado? Onde, viu, já começou a funcionar a técnica do aquário, você já lembrou do Homer. Onde a produção artesanal era feito muito individual. Então a Débora queria um sapato, então a Débora vai buscar lá o artesão que ele vai fazer, aí vai ver a medida, tal. E tudo isso vai acabar é, fazendo com que haja uma demora, porque não vai ter uma produção em larga escala igual a gente é acostumado. Antigamente, a produção artesanal, ela havia aí um tempo para que pudesse fazer a entrega. E aí, nesse contexto, ele não conseguia atingir também a muita gente, por questão de custo, por questão até do prazo aí a ser trabalhado. Bom, numa evolução, né, a produção artesanal, houve aí o aglomerado do pessoal que tinha suas oficinas, começou a agregar mais aprendizes ou mais funcionários, e aí, na sequência, a gente teve o evento que foi a máquina a vapor. Esse evento, que trouxe aí a máquina a vapor, fez com que nós, né, a civilização, a população, tivéssemos uma evolução muito grande ligada aí aos conceitos de produção. Por quê? Começou a facilitar o trabalho, começou a produção a gerar aí um nível muito maior, e claro, né, a força humana não era agora mais a única que trabalhava, a gente tinha também o uso de máquinas, tá? Aí a gente teve a Revolução Industrial, que o mundo mudou o panorama de produção, o êxodo rural, pegando até um pouquinho da aula de história ou geografia. Acredito que no segundo ano vocês vão aprender um pouco disso. Se não aprenderam, né, claro. A Ford, né, o Henry Ford, ele trouxe aí a produção em massa, que também revolucionou, porque ele fazia a produção muito padronizada, em grande quantidade. E a gente chegou aí na semana passada a trabalhar, acredito aí que esse foi assim a parte central, que foi o conceito da administração da produção, que envolve aí o uso de várias técnicas, de várias sistemáticas para garantir com que o produto esteja disponível, tá? E claro, por que a logística tem relação com a produção? Quando a logística e a produção se unem, nós teremos aí, a garantia do produto certo na hora certa. Ou seja, eu consigo associar duas técnicas, né, de produção e de logística, e garantir com que a produção ela esteja aí disponível
no mercado que for necessário. Isso é até o exemplo da vacina aí, da vacinação. O Brasil, infelizmente, ainda está tendo muito problema com a organização. Não sei se vocês até viram, mas o nosso ministro lá, especialista em logística e saúde, entendeu lá que o AM era o Amazonas ou o Amapá. Aí, ao invés de mandar para o Amazonas, ele mandou para o Amapá lá as vacinas e não adianta produzir certas se você vai entregar onde não é para entregar. Então, a gente também trabalhou um pouco desse conceito, dessa temática. A organização aí, né? A produção dentro das organizações, seja numa organização que presta serviço, seja numa organização que vende um produto, nós temos isso, tá? E de logística de transporte também. Vocês vão ter no terceiro módulo essa matéria, o Gustavo. As empresas, elas precisam organizar os insumos, as entradas, o tempo, que eu até citei como lead time. Quem não lembra, tá? O lead time, que eu havia falado, é o tempo entre o pedido e a produção. Um exemplo até fácil assim de vocês lembrarem do lead time. Lembra, agora vai fazer um ano essa semana aí que começou a fechar tudo, que eu lembro porque eu tinha uma viagem em março e foi suspensa por conta que decretou toda aquela coisa, suspendeu a aula e tal, e eu não fui, e começou a procura pelo álcool em gel. Então, essa semana que vai entrar vai fazer uma semana aí. Ou um ano, desculpa, que aconteceu isso. Houve uma procura grande do álcool em gel, porque o álcool em gel era aí um dos inibidores do coronavírus e tal. E aí todo mundo começou a procurar álcool em gel. Álcool em gel em loja, álcool em gel em farmácia, álcool em gel em mercado, ou a própria máscara também, né? E o lead time não batia, porque o tempo que a indústria... foi um ano. O tempo que a indústria tinha para produzir, baseado numa demanda que ela estava acostumada e o volume de pessoas procurando por máscara, por álcool, fez com que a indústria não acompanhasse. Mesmo trabalhando em grande escala aí, ou até usando os estoques, usando os armazéns, a indústria não acompanhou. Então, vocês devem se lembrar que não tinha álcool para vender. Quando tinha, era caríssimo. Eu lembro que eu comprei, gente, eu paguei um absurdo de caro. Eu acho que tá na minha bolsa aqui, que eu tenho uma bolsa de viagem, a mochila que eu uso para viajar, e aí é um álcool pequeno, assim, da Boticário, eu paguei muito caro. Aí eu falei assim, mas ele é cheirosinho, tudo bem, mas eu quero a função do álcool, não a função do cheirosinho, para isso tem o perfume, né? E foi muito caro e foi o único que eu achei, porque a Boticário tava fazendo uma promoção e tal, e era minúsculo, assim, eu comprei um para mim, um para minha filha, para minha sobrinha. Aí hoje em dia, claro que normalizou, mas você encontra no mercado mais barato, tá? Lá no escritório eu tenho um lá que eu deixo lá, paguei barato, assim, 3 e pouco no Atacadão, e é grande. Mas naquela época era muito caro. Até a Nayara colocou aí no auge, a mãe dela chegou a pagar R$ 30. Por quê? A demanda cresceu, não havia como entregar, e o lead time, né, o tempo entre a produção e o pedido, não batia. Dentistas tiveram problema, comprava, acho que era R$ 16, gente, eu tinha visto até no Mercado Livre. Quando eu comecei a acompanhar sobre a pandemia, em janeiro, fevereiro, e falando de máscara e tal, eu comecei a pesquisar os preços. Quando foi depois, o mesmo item, os caras estavam vendendo assim, R$ 60, R$ 70, a caixinha com 100 máscara descartável, porque era o que vendia por 16. Os dentistas tiveram problema, toda a área da saúde teve problema, até mesmo que eu ia falar, o pessoal que trabalha na área de beleza, que estética, que usa máscara, usa luva, tal, também. Essa velocidade da pandemia acabou trazendo. Então, uma das coisas que a gente até viu dentro da produção na organização, que foi o lead time, quando acontece isso, você não tem o que fazer, né? Se você trabalha com uma demanda ou com uma previsão, não tem como, porque foi do nada, e aí aconteceu. É igual, você pega a Páscoa, você já sabe que a Páscoa é no período aí, sei lá, começo de abril, então de março, abril, sempre depois do carnaval, pode perceber que eles começam a colocar nos supermercados. Já é uma coisa organizada, a demanda ali,
há uma previsão, por mais que não venda tudo, mas há uma previsão. Agora, o que aconteceu, o lead time nenhum aí das empresas acompanharia, né? E as funções centrais e de apoio? Lembra? A função da produção, de desenvolvimento e pesquisa, a função de marketing eram funções centrais que garantiam o funcionamento da empresa, e as funções de apoio, que era aí o RH e o financeiro, tá? Porque o RH e financeiro, você vai treinar a equipe, você vai também garantir o funcionamento da questão financeira para pagamento. Peraí que eu estou escrevendo. Produção. E eu cheguei a comentar disso na última aula, falando que se eu também tenho uma produção boa e eu não invisto na questão de venda, na questão de marketing, eu não consigo entregar o produto. Então, às vezes eu posso ter o melhor produto, mas se eu não comunico ele, então por isso que é considerada aí uma função central aí, tá? Essa parte do marketing. Em resumo, foi tudo isso aí que a gente falou. Claro que se você assistir a aula lá gravada, ver os slides, você vai ver que tem mais alguns aprofundamentos, alguns exemplos aí que a gente foi dando, mas essa parte do aquário, para poder relembrar e a gente chegar no que a gente vai ver hoje, é isso. Alguém quer perguntar, quer comentar ou não? Felipe Ribeiro, perguntar. Tudo certo? Débora não, Gabriel. Bruno, perguntar, Bruno. O Vitor. Senão a gente vai entrar agora numa parte nova aí, tá bom? Então tá bom. Professor. Oi. Deixa eu ver se eu entendi. O lead time é quando é a produção e quando é o tempo que vai exportar? É isso? Não, é o tempo do pedido e a produção. Então, ô Lucas, vamos supor, você começou a fazer venda de ovo de Páscoa agora na Páscoa para ganhar uma grana. Então, assim, não adianta eu chegar e falar assim, Lucas, eu preciso do ovo de Páscoa, agora vai 9, 10 e 20, eu preciso do ovo de Páscoa para meio-dia. Mas calma aí, tem o tempo, porque vai que você não tenha todos os ingredientes, vai que você tenha que colocar no fogo, tem que esperar resfriar, colocar na geladeira, esperar de novo. Então, esse tempo todo, até você fazer a entrega, é considerado lead time. Por isso que Como que é? Nas lojas aí ou nos supermercados, eles vão monitorando o estoque e vão acompanhando também a questão de picos de demanda, porque eles já fazem o pedido lá tanto para o distribuidor ou quanto para o fabricante para poder garantir a chegada. Tá? Isso passa até um pouco pelo estudo da cadeia de abastecimento, porque existem os ciclos da cadeia de abastecimento. E aí, assim, o ciclo de fabricação é o que vai garantir que todo o resto da cadeia esteja operando, porque o varejista teve um aumento, ele buscou no distribuidor, aí o estoque do distribuidor já baixou, ele vai buscar no fabricante, se o fabricante não tem isso lá, ou não tem organizado aí o tempo de produção, ele acaba não conseguindo entregar. Então, o lead time é esse tempo, é o tempo que eu tenho aí da produção, tá? Valeu, professor. Beleza. Eu tinha até falado de um outro que agora eu acabei de lembrar, que é o deadline, que é o tempo final ou o prazo final, tá? Eu vou escrever também porque eu tinha falado e eu esqueci de escrever esse. O deadline é muito usado na logística. Tipo assim, ó, Raíssa, o seu deadline é dia 12. Então a Raíssa precisa fazer com que a carga chegue até o dia 12. Chegar antes, tudo bem, mas não pode chegar depois, é até o dia 12. Eu mesmo já tive problema com deadline na empresa. Caramba, eu acho que foi a Jadlog que eu tinha contratado. Deixa eu até ver aqui se foi a Jadlog, mas eu tenho só pelo logo aqui eu lembro. Eu havia contratado e tinha feito a produção de um material que foi feito lá em Santa Catarina. Só esqueci o nome da cidade, mas é uma cidade bem no interior lá de Santa Catarina. Não é Brusque aí que o nosso colega aí tinha ido para Brusque, o Luca. E aí nisso, cara, era mais perto até do Rio Grande do Sul a cidade. Isso, Kathleen. E aí o meu deadline, vamos supor que era sexta-feira. Eu já tinha contratado na outra semana anterior, que o cara já ia fazer a produção e ia mandar.
Não chegou. Eu acho que ele deve ter tido algum atraso. Nisso que ele ficou de mandar, ele botou as coisas na transportadora, na Jadlog. A Jadlog também teve problema na estrada para poder chegar aqui, que era em Santos, né, o escritório deles. E aí, olha só, eu tinha que mandar porque o pessoal, eles iam levar parte do material para o litoral norte e parte para o interior, além do que ia ficar em Santos. E eu acabei, para poder garantir que o prazo fosse cumprido, indo direto na distribuidora da Jadlog. Eu falei, meu, eu vou de carro lá, porque se eu não conseguir pegar esse material, acho que eu fui até com. Não lembro se foi com uma S10 ou com a Duster, que é um carro maior, para poder pegar o material todo. Cheguei lá e falei, preciso liberar. Ah, mas a gente tá fazendo a conferência. Eu falei, gente, mas só que vocês me prometeram um prazo, o prazo tá outro, e vai acabar atrasando e eu vou perder o material, porque eles vão embora e vão precisar do material pro final de semana e não vai ter o que fazer. Aí consegui a liberação e levei, porque senão eu ia ter o maior prejuízo por conta disso. Então, quando você define o deadline aí, que é o limite, né, o prazo, dentro da produção é muito importante, porque senão você começa a falhar com o seu cliente para de contratar com você, ou ele sabe que você vai ser a última opção porque você acaba atrasando. Então agora a gente chega aqui na evolução da produção. Se mais alguém quiser perguntar, pode perguntar, tá? Bom, evolução da produção. Ao longo do processo aí, que nós até comentamos agora, da evolução da produção, saindo do artesanal, máquina a vapor, revolução industrial, Ford, temos a Toyota também nessa evolução, cresce também a importância do consumidor. Por quê? Se a gente pensar, o consumidor é quem faz a coisa girar. Concorda? Porque se eu produzir e não tiver o consumidor para comprar, não vai acontecer, né? A empresa vai ficar com tudo parado, não vai entrar dinheiro, e aí eu vou ter um problema de estoque empacado. Então, o consumidor é quem dita aí. Não sei se vocês já responderam pesquisa de mercado, mas as indústrias também se usam disso. Elas fazem pesquisa de mercado para buscar saber o interesse, saber se você compraria determinado produto. E aí, nisso, eles vão mapeando, né, as perguntas, vão mapeando o perfil do consumidor para poder pensar se é viável ou não lançar aí determinado item, tá? Pode-se dizer que a procura da satisfação do consumidor aí é o que vai fazer com que as empresas se atualizem, que elas revejam as suas técnicas, que elas se tornem mais eficazes e eficientes, tá? Ou seja, que elas consigam minimizar todos os gastos que elas tenham para poder garantir a alta produtividade. E aí, quando eu consigo a satisfação do consumidor, eu consigo uma manutenção da minha empresa, ou a manutenção das minhas atividades, tá? Só que a gente tem tido uma mudança também nesses tempos, até mais modernos, que é a relacionada aí ao consumidor palpitar, vamos chamar assim, no que vai ser produzido e nos detalhes do que vai ser produzido. Deixa eu só ver aqui o que ela escreveu. Ah, aí, ó, o Lucas colocou aqui, ó, também teve problema em 2019, comprou a cadeira na Americanas e não chegou. Então, esses problemas ligados aí ao prazo, tanto parte de entrega tal, você tem o deadline, o Lucas. Isso daí quando uma loja do e-commerce começa a falhar assim, ela acaba se queimando lá. E o consumidor até, vamos supor aí, você pegar até o gancho do que eu estava colocando no slide. O consumidor, além dele querer optar ligado à produção, ele também quer optar ligado ao prazo. E aí o cara tem várias empresas que ele pode buscar na internet. Por isso que a gente fala que se eu não posso cumprir, por que eu vou prometer que eu vou entregar?
Então a entrega junto com a produção, né, ou a logística aí da produção, precisa estar muito bem alinhada, tá? E a atenção hoje em dia que o consumidor tem é fundamental em algumas áreas, porque é o consumidor que vai aí começar a detalhar como é que o produto vai ser feito. Exemplo, a indústria de celular. Vocês acham que os caras não monitoram o que a gente faz? Saiu até há pouco tempo, né? Falando que a partir do momento que você ativa o Android, mesmo sem usar o celular, você já está dando informação para os caras. Porque o Android começa a ver o que você está usando mais de aplicativo, ele começa a monitorar o que você está fazendo, ele começa a monitorar as suas notificações, notificação de Facebook, de Instagram, de YouTube, tudo que vai chegando, ele vai acompanhando. E aí eles vão processando coisas, ou sei lá, o Google desenvolve aí alguma ferramenta ou alguma solução que ele fala, nossa, essa solução era aquilo que eu queria. Mas não é porque o Google, né? Tipo, teve um cara lá que ficou estudando um problema. Não, ele pegou e foi monitorando o que você foi indicando. Claro, sem que você, né, tipo, diretamente indicasse, mas ele foi monitorando. E qualquer outro segmento, o que o consumidor coloca é fundamental para a gente poder ter essa padronização da produção. E até é considerado agora, tá, um retorno ao artesanato. Porque começou a se tornar tão customizado, ó, começou a ser algo tão assim pessoal que acabou o artesão, né, que antigamente fazia lá conforme pedia, igual o exemplo que eu falei da Débora, de pedir um sapato lá, um calçado, as modernas fábricas conseguem fazer isso. E olha que loucura. Se você abre o site, por exemplo, de empresas como a Fiat, como a Hyundai e tal, você consegue fazer o de processo artesanal de montagem do seu veículo. Aí você pensa assim, como assim processo artesanal de montagem do veículo? É fácil. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui para vocês poderem visualizar, mas você consegue online chegar para a Fiat e falar assim, Fiat, eu quero que você monte um carro para mim com tal característica, com tais itens, com motor, com tal questão. E aí tudo isso, se a gente pensar assim, Lucas, se a gente pensar numa indústria que o Ford aí alavancou essa questão da produção em massa, isso é totalmente fora. Vocês devem estar vendo a minha tela aí, né? Ó, eu abri aqui o da Fiat. Ó lá, o cliente tem lá, tá lá o carro, a partir de 30 e poucos mil. Aí você começa lá. Você começa aí colocando qual é o carro. Ó, o meu é esse aqui, ó, e tem um desse. Aí você, pá, beleza. Aí você vai lá, monte o seu. Aí ele começa a fazer uma série de perguntas, ó. E aí aqui ele vai te dando aí o valor que tá o seu carro. Até agora tá zero, né? Porque eu ainda não escolhi. Depois eu vou deixar para vocês realizarem esse teste aí. Só vou mostrar só essa tela primeira. Mas ó, a partir do momento que você escolhe, ó, até o preço, ó, se eu quero preto, ó, o preço aqui em cima já atualizou, ó, foi para 42 mil. Se eu quero branco, ele já muda a cor, ou as cores metálicas, ó lá. E a partir daqui, quando eu dou o OK para a próxima etapa, que eu acredito que seja aqui essa bagaça, ó, ele já muda a versão, tal, aí eu escolho, ele avança. Vai, meu filho. Acho que eu tenho que subir e escolher. Eu começo a montar o meu carro e é uma coisa que o consumidor ele vai customizar. Até eu chegar aqui na frente, na parte de acessório, aí eu vou escolhendo a roda, se vai ter em cima aquele negócio que tem o deck, se é roda de liga leve, qual é o tipo da roda, se tem a luz já aqui na frente de neblina,
Ou seja, a produção ela passou a um outro patamar. Ah, eu vou mandar um print aí da tela, vai, foi mal. Quem não estava vendo. Espera só um pouco. A produção ela passou a um outro patamar que a gente pode dizer que voltou aí a uma era mais antiga, tá? Eu vou colar aí para você ver o que é que estava na tela. Onde ali você consegue ir personalizando aí o seu veículo, beleza, Gabriel? Ó, que exemplo aí que vocês podem lembrar aí, ou podem dizer que a gente tem ligado a essa produção customizada de outros itens? E aí? Não me façam escolher, por favor. Digam vocês. Ô, professor, tem algumas lojas que possibilitam você montar o seu próprio computador. Não o computador, é A a... especificação. Isso. É igual aí da Fiat, isso mesmo, Alexandre. A Dell mesmo, você entra lá no site da Dell, você vê a memória que você quer, a capacidade, os gigas do HD, o Tera. Se você quer com placa de vídeo, placa de som, não sei o que, é uma opção mesmo. Mais alguém lembra de alguma? Janaína Cavalcante? Pode falar, Enzo? Tem alguém que quer falar? Professor, Oi, Enzo, fala aí. Como? talvez as casas? Casas. Também, cara, também. É claro, ó, isso que o Enzo colocou é possível. Porque, vamos supor, você vai lá na construtora. Aqui na Baixada é um pouco mais difícil, mas no interior eles vendem o lote para você. Aí no lote você contrata lá com eles o projeto da casa que você quer, tá? Tem o diretor de Metec aí, que é meu amigo, ele tem uma casa num condomínio lá em. Ah, acho que é Ibiúna, lá a cidade. E lá cada casa tem um jeito, mas porque quando eles compraram o lote e foi fazer a construção, foi conforme eles foram escolhendo, e claro, existe uma organização até por conta do espaço, do terreno e tal, mas também, porque quando o governo faz aquelas casas populares, você pode perceber que são todas iguais. Aqui em Praia Grande é mais difícil, mas é mais os predinhos. Tipo, na Vila Sônia tem uns predinhos que são todos iguais. Acho que na Mirim, ou no meu vi lá, eles fizeram também predinhos iguais. Tem aquele em frente ali, o terreno da prefeitura, fizeram os predinhos de tijolos, laranja lá também, todos iguais. Eu acho que ali é viaduto 1, viaduto 2 ali que tem. Fizeram todos iguais. É possível de padronizar também, tá? Até mesmo se você comprar um apartamento. Tipo, a construtora entregou tudo igual. Mas aí você consegue também padronizar por dentro direto com a construtora. O Gabriel colocou o Kabum, a Catherine colocou os ovos de Páscoa, é isso mesmo. Ovo de Páscoa você consegue aí, né, junto com a pessoa que faz, padronizar. E é interessante porque nas lojas, nos mercados, eles vendem o que a indústria já produz e coloca lá. E aí por isso que eu acho que as pessoas acabam preferindo por ter um diferencial. Móveis dá também, Gabriel, mas aí é no sentido de móveis planejados, tá? Você chega na Casa Bahia, já tá lá pronto. Aí vamos supor, tem 2 metros lá o tamanho de largura. Aí você mede lá na parede onde você vai pôr e não dá para colocar. Vai ficar faltando muito espaço. Aí você vai na loja de planejados, você pega e fala pro cara, ó, a medida é tal. Ele vai fazer o móvel igual. É uma estratégia também. A roupa feita sob medida, então também tem, o Felipe colocou. O Felipe, somente quem é muito alto, o calçado, a pessoa que calça aí, números que fogem do padrão que as lojas vendem, também eles fazem, tá? Móveis planejados já falei. Hoje em dia a máscara, então, é um exemplo de customização, né? Só vendia aquelas máscaras descartáveis, tudo iguais, e acabou vendendo. As costureiras viram essa oportunidade aí quando subiu o preço e não tinha máscara para vender, elas começaram a desenvolver aí as suas. O skate aí que o Lucas falou também, eu acho que eu já falei de todos aqui, os móveis e tal. Beleza. Então, ó, alguns exemplos aí para a gente poder ver. O computador que vocês falaram, né? Agora eu dei o exemplo da Dell. Oh, foi 2 aqui. Lanchonete fast food, eu achei que vocês iam falar e ninguém falou.
porque começou a existir já tem um tempo, né? Mas tipo, uma linha aí artesanal que muita gente começou a seguir, a pedir. Ah, você vai comprar lá um lanche, aí é o lanche artesanal, que o cara põe o blend, não sei das quantas. Tinha até um comercial engraçado lá que esqueci qual era a empresa de alimento que fazia, que o cara falava um negócio todo sofisticado, todo gourmet, e aí tinha uma velhinha que a velhinha ficava falando, ele falava, não, filé de São Peter, ela fala, não, é tilápia, ah, não sei o que, ah, isso daí é tal coisa. Não sei se vocês lembram, tem uns 3 anos, eu acho, esse comercial um pouco mais, começou a ver essa questão, né, na parte de alimentação, mais gourmet, mais artesanal, mais, tipo, sofisticado, específico, para um público. Você joga no iFood, né? Igual a gente falou sexta-feira do iFood, tem lá a lanchonete que tem os lanches padrões e tem os lanches artesanais. Aí você vê, tipo, tá escrito hambúrguer 56 gramas, que é aquele que vende normal no supermercado. E aí tem lá hambúrguer artesanal feito com carne de cordeiro, não sei o quê. Ou seja, é uma forma também de customizar. Claro que leva mais tempo para eles, leva. E aí o preço é maior. Vocês conseguem entender essa relação, né? Que se eu quero também essa questão padronizada, também tem a questão do preço que aí acaba interferindo, beleza? Carro, que eu acabei de mostrar o exemplo aí da Fiat, mas outras montadoras também permitem. Você consegue mudar de tudo no carro, o banco, o carpete, o negócio lá do câmbio que você passa marcha, o volante. Gente, é tanta opção. Daqui a pouco ele vai te dar a opção de transformar seu carro num robô. Aí você aperta lá, o carro levanta e passa na enchente de São Vicente. Se tem alguém de São Vicente aí, me perdoe, hein? Mas sexta-feira eu fiquei alagado lá. Sábado. Quase que eu não consegui voltar. É só com jet ski, ô professor, não é nem com o carro lá, é com o jet ski. Tem que ser. Lá já tem as marinas, né? Então já aproveita ali. As vias são transitáveis, a logística aquática ali. Produtos industrializados que também as fábricas começam a pensar nisso, tá? E diversos produtos aí eles acabam pensando. Até se você pegar agora com pessoas com restrições alimentares e tal, eles também começam a adequar aí o que eles vão fazer. Produto com menos sódio, zero açúcar, não sei o que. Ou seja, tudo foi uma adequação que foram fazendo. Claro, o consumidor demonstrou a demanda e a empresa foi lá e fez, certo? Roupas e acessórios que vocês já colocaram aí, tá? Tem uma ex-aluna da ETEC que ela fez ADM lá na extensão. Só que eu não vou lembrar agora o nome, mas o nome dela é Maiara. Depois, quem tiver interesse de ver o que ela faz. Ô, professor, Oi, você conhece ela? não, eu acho que a Raquel conhece ela. Meu Deus, a Raquel nem entra na aula. Ainda bem que você lembrou. Vou marcar ela aqui, ó. Raquel. Raquel, como que é que o nome dessa Raquel daqui dessa sala? É com o quê? Achei. Não, já achei. Porque a Maiara, para ver essa parte da customização ou produto específico, ela percebeu que muita gente, às vezes tinha uma roupa lá que já estava um tempo usada, ou às vezes comprava, mas era meio sem graça a roupa, ela começou a fazer a customização de roupa. Então o Alexandre comprava lá uma calça, ele queria customizar do jeito que ele gosta lá. Ele passava, tal, ela começa a fazer. E aí ela divulga o trabalho, que eu só não lembro de cabeça lá o nome do negócio que ela tem, mas ela acaba fazendo e posta foto. Eu sei que muita gente, assim, que é da escola, acaba fazendo com ela. E é uma opção, né? Porque você dá uma nova cara aí à roupa. E tudo, ó, houve uma demanda, uma necessidade do consumidor que ela pegou e transformou no negócio. E mais, né, aí uma série de itens, de coisas que nós temos que começou essa era da evolução da produção também a pensar que não é só, tipo, eu melhorar minha forma de produzir e entregar. Eu preciso ver o que o consumidor quer. Todo mundo consegue visualizar isso, né? Não é só sair produzindo. Se o consumidor quer algo diferente, e esse diferente vai fazer com que eu mantenha o consumidor,
Então, eu preciso adequar a minha linha de produção, a minha logística, a minha estratégia para poder atender ao que foi solicitado. Tá? Isso está assim, em evidência em muita área aí no mundo inteiro. Bom, vamos começar a analisar como é que funcionam os sistemas de produção. Eu na outra aula não entrei ainda falando deles, mas eu havia até comentado sobre os inputs, os outputs, né? Não sei se vocês vão se recordar, mas eu falei que os inputs são as entradas do processo. Aí eu tenho a transformação. E da transformação eu tenho os outputs, que são as saídas. Ah, a Catherine lembra. Outputs, as saídas. Por quê? Vai entrar matéria-prima, vai ser transformada e eu vou ter o resultado. Isso, existe um sistema, né? Cada empresa existe um sistema próprio, uma forma de organização que faz essa garantia aí que isso funcione. Então, ó, deixa só eu ver se eu coloquei o slide anterior, que eu estou sempre colocando aí para vocês. Quando a gente fala de sistema, várias áreas aí da vida, sei lá, a área biológica, o sistema humano, o sistema do vírus, a área de gestão aí, o sistema logístico ou o sistema de produção. Em resumo, a gente falar de sistema é a gente pensar em vários fatores ou vários elementos que eles estão ligados aí com um objetivo. Então vamos supor, a logística de uma empresa. Ela tem o objetivo de garantir o funcionamento, o abastecimento, a entrega, a questão de você manter os níveis adequados, ou seja, é um sistema com várias áreas que tem a garantia de um resultado, certo? Então a gente pensar no sistema passa por isso, e aí, como a gente está falando da produção em si, ele é composto pelos inputs, os outputs e o sistema de produção. Coloquei aí para vocês. Os inputs, só relembrando, são os insumos, que eu falei que são as matérias-primas. Então, pode ser instalação... Professor, desculpa atrapalhar. Ui. A Raquel pediu para chamar ela porque ela não está conseguindo achar. Ainda bem que eu marquei ela. Muito obrigado, Alexandre. Calma aí. Deus do céu. Quase que eu chamo aqui a outra Raquel. Vamos ver. Tá chamando? Tá chamando. Aham. Ela recusou a chamada. Meu. Assim o Brasil não vai para frente. Ó, vou tentar ligar a última para eu continuar. Senão eu vou marcar aqui, ela entra quando eu marcar ela. Aleluia! Bom dia! Ou quase boa tarde já, né? Hora do almoço aí quase. Daqui a pouco o iFood traz até o almoço aqui. Bom, Raquel, seja bem-vinda. Vamos continuar. Voltando lá, gente. Ó, a gente está falando então dos sistemas de produção, tá? Que a ideia é organizar para que atinja o objetivo, que é o objetivo de entregar o produto final. Nos inputs, igual eu falei de tecnologia, de matéria-prima, passa-se também por você ter as instalações. Imagina assim, eu vou fazer a produção, mas eu não tenho maquinário, eu não tenho instalação. Vai adiantar? Não vai adiantar. Eu deixei lá um objetivo estipulado, mas sem os equipamentos, nós não temos aí como fazer. Então, as instalações que compõem aí o processo produtivo fazem parte. O capital, quando eu falo capital, eu estou falando de dinheiro, tá? O recurso ali para a produção. A mão de obra, apesar da gente ter muito uso de tecnologia, mas a mão de obra ainda é fundamental. A energia elétrica, as informações que chegam, e aí mais uma vez, né, falando de cadeia de suprimento, vocês devem lembrar que chega o produto, então indo de cima para baixo, né, vai da fábrica para o consumidor, vai o produto passando por várias áreas e o que volta é informação. Olha, o cliente aceitou o produto, olha, o produto está dando defeito, aquilo que eu falei até do recall. O lote tal de produção
apresentou problema. Vamos lá reorganizar o que está sendo feito, vamos buscar aí melhoria, vamos recolher o produto. Ou seja, as informações também compõem o processo produtivo, tá? Porque de repente, em algum momento, o Gustavo resolveu mudar o fornecedor e aí quando entregou o produto final, apresentou problema. Então, não deu certo. Claro que as empresas fazem testes, tá, gente? Mas ainda assim, mesmo com teste, acontecem aí falhas ou problemas e tudo é passado por uma especificação, é passado por um controle que o setor de qualidade também compõe aí. Quando a gente fala de sistema de produção, o sistema de qualidade ele é fundamental, tá? Quando eu levei os alunos na fábrica lá de Cubatão, eles produzem e quem é o principal comprador são as outras indústrias ou as outras fábricas lá que tem em Cubatão. E aí eles falaram que já aconteceu de ter um problema na produção. Quando o produto foi mandado, foi recusado, porque ao fazer teste, eles chamam isso de técnica de amostragem, tá? Ao fazer teste, não passou, estava muito baixa a qualidade ou o padrão do que era. E aí, quando eles se fossem colocar no processo deles de fazer o produto final, ia ter erro, ou ia ser muito inferior aí. E aí eles acabaram devolvendo lá o rapaz que faz a fala, né, da fábrica, ele trabalha há muitos anos, e aí acho que ele se aposentou, mas a fábrica contratou ele para continuar fazendo essas recepções para os alunos que vão visitar a fábrica. Tudo bem dos inputs aí? Esses elementos que compõem. Quando fala de técnica de amostragem, você vai lembrar quando você... Vou escrever aqui, ó. Quando você vai fazer exame de sangue, tá? Sempre que você lembrar de amostragem, seja na estatística, que estatística também usa, tá? Exemplo. Exame de sangue. Por quê? Ele, sei lá quantos litros de sangue que nós temos no corpo, mas só é necessário, pelo menos na maioria dos casos, né? Um tubinho. Claro, se for exame de alergia, tem que tirar acho que 3, mas só é necessário um tubinho. Ou seja, a técnica de amostragem, você se baseia por uma pequena parte, e aí você tem o parâmetro do todo aí, seja na produção, ou nessa parte que eu estou dando exemplo aí do sangue. Esses inputs, eles vão ser transformados em outputs, ou seja, em saídas, mas também pode ser aí ligado a decisões que a empresa vai tomar. Entrou uma informação. Qual é o output da informação? Até se você pegar o gancho daquela última parte da aula de sexta-feira que eu falei de tecnologia, tem dado, informação e sistema de informação. Entrou a informação, ela vai ser usada aí como decisão. De repente, o cliente está reclamando de tal detalhe. Vamos reorganizar. Na indústria automobilística, por que todo ano os caras lançam carro? A gente está em 2021, já tem carro sendo vendido do modelo 2022. Por quê? Já entrou a informação, às vezes o carro tem uma coluna ali, né, aquela parte da lataria, que atrapalha a visão do motorista. Então ele tem muito ponto cego, vai reorganizar, vai mudar, vai reduzir, vai afinar mais a coluna. Virou decisão. E a decisão vai gerar uma nova organização no processo produtivo, tá? Existem regras aí, métodos que são usados. A heurística, que é baseado aí em solução de problema através de perguntas e respostas, tem formulários próprios ou organização que as empresas usam, colocando tipo binário, sim ou não, se adequou ou não adequou, se está dentro ou não, se teve reclamação ou não, se tal parte teve problema ou não. Isso geralmente eu até recebo, apesar de não estar ligado à produção, mas eu recebo isso muito ligado à rede de hotéis, à companhia aérea. Eles mandam, vamos supor, você ficou satisfeito com a arrumação do quarto? Sim ou não? Você ficou satisfeito com o café da manhã? Se eu coloco o sim, muitas vezes eles abrem opções, tipo, tal coisa, tal coisa. Eles vão detalhando porque eles querem identificar se há alguma falha ou não. E assim também como na produção, as informações são bases aí para parâmetro produtivo. Claro que vocês não vão se lembrar, né? Porque se eu era pequeno na época, vocês não deviam ser nascidos.
Existia uma empresa chamada São Luís, ó, São Luís, que ela foi comprada pela Nestlé. E a São Luís, ela fabricava o original, vamos dizer assim, da bolacha Bono, biscoito Bono, já comeram, né? Doce de leite, chocolate, morango, limão, sei lá, churros agora que inventaram. A Nestlé, ela mudou a fórmula que era original. E depois eles deram uma modificada de novo, para voltar mais perto ao que era original. Porque quando teve troca, né, foi da São Luís para a Nestlé incorporou totalmente aí a produção, eles mudaram alguma coisa lá e houve muita rejeição. Então a informação da rejeição fez com que a decisão da mudança fosse feita. Até na embalagem antigamente da Bono vinha escrito lá, Bono São Luís, porque era, né, a fabricante. Nessa transição, eles acabaram deixando os dois logos, e depois de deixar os dois logos, acabaram mudando aí de vez, né, só para Nestlé. Ó, deixa eu ver se tem uma fotinha aqui para eu colocar aí para o povo ver. Mas isso acaba interferindo, isso acaba dentro do processo produtivo. Se uma empresa compra outra, uma marca compra outra, acaba tendo impacto, tá? Aí pior que não tem. Só tem uma informação aqui, não tô achando a foto, mas falando que agora a Nestlé vai voltar, ou já está voltando com os produtos São Luís, porque antigamente eram mais fortes, aí eu acho que eles estão voltando, tá? Tudo bem, então? Lembra, vai informação, volta aí tomada de decisão. As empresas precisam estar atentas ao que está acontecendo no mercado, até porque se elas não estão atentas, o mercado em si, ele acaba removendo, é tipo Teams, acaba removendo a empresa do mercado, tá? E aí você acaba saindo quanto menos você pensar. Os outputs a gente viu, e agora o sistema de produção. O sistema de produção são aqueles que eles vão envolver aí a fabricação dos bens, a prestação de serviço ou fornecimento de informações. E até falando de fornecimento de informações, isso é essa mesma, Pedro, que você colocou aí. Até falando de sistema de informações, nós temos empresas, por exemplo, o Google, ele tem informação dentro do seu processo produtivo. Então, ele, dentro do que o Google faz, além de soluções de tecnologia e tal, ele tem a prestação aí de informações e que vai compor o processo. O Google tem as entradas, tem a transformação e aí gera informação, tá? E existem dois fatores que são fundamentais quando a gente pensa num sistema de produção, para ver se ele dá certo ou não dá certo. Eu não sei se vocês já estudaram sobre eficiência, eficácia em algum momento da vida, mas, ó, a gente falar que uma produção, né, ela atingiu a eficácia, falar do quão perto ou quão próximo que ela chegou ao objetivo que foi estabelecido, tá? Então, falar de eficácia é pensar quanto de recurso eu usei, então eu vou usar o menor recurso possível para eu atingir um objetivo, ok? Falar de eficácia é pensar o quão menor aí a quantidade de recurso ou quão mínimo de recurso que eu uso para atingir um objetivo, a eficácia. E falar de eficiência é eu atingir o objetivo, mas nem sempre eu vou usar aí o mínimo de recurso esperado, tá? Ah, que bom. Amém, porque pelo menos vocês sabem. Beleza. Até a Raquel falou, quer dizer que a Raquel tá na aula mesmo. Amém, Jesus. Tudo bem? Então vocês já lembram, então eu posso até partir para o exemplo, que eu ia dar o exemplo aqui falando de você até, Raquel. Se a Raquel vai fazer um bolo, não sei se vocês viram um exemplo baseado nisso, né? Ela vai fazer um bolo.
ela não segue a receita, ela coloca um ingrediente a mais, tipo um ovo a mais, coloca mais quantidade de leite, margarina, ela foi eficiente ou ela foi eficaz? Foi eficaz, Por quê? porque não sei se foi isso que eu entendi, que ela colocou menos margarina em mais quantidade de bolo. Foi isso que eu entendi. Não, não, não. Eu falei para ela fazer o bolo, ela usou ingrediente a mais do que precisava. Isso, ó, o Gabriel colocou ali, ó, foi eficiente. Porque, o Alexandre, se você tem uma receita que fala assim, ó, 3 ovos, sei lá, 200 ml de leite e 2 colheres de margarina, por exemplo. Ok. Agora, ela pegou e colocou 3 colheres de margarina porque ela não viu a receita ou ela se perdeu. Então, ela atingiu o resultado que foi fazer o bolo? Atingiu. Só que ela usou recursos a mais. Então, ela foi eficiente por conta disso. Quando a gente fala que ela foi eficaz, quer dizer que ela seguiu a receita, ela usou o menor recurso possível para atingir o objetivo, tá? Que tem até um exemplo, tirando esse do bolo, disso aqui, ó. O objetivo desses homens primitivos, se nós pararmos para pensar, deixa eu colar aí para vocês verem, quem não está vendo pelo chat. Ah, seria transportar essas pedras. Ok. Eles foram lá, né? Foram arrastando aí, usando até ali o quadrado ali, ao invés de usar a roda, para poder locomover ou para poder arrastar esse carrinho, essa caixa. Eles atingiram o objetivo? Provavelmente conseguiram chegar ao ponto que precisavam, só que usando muito mais força e muito mais tempo. Se eles estivessem usando a roda, igual o cara tá ali propondo, e aí o outro recusou, eles iam chegar ao objetivo também? Provavelmente eles iam chegar ao objetivo. Porém, com a eficácia, porque ia usar menor quantidade de recursos, né, no caso tempo, força, e iam atingir, tá? A ideia é que dentro do sistema produtivo você identifique isso, porque muita empresa nos dias de hoje, até dependendo do segmento que ela está atuando, ela está enfrentando dificuldade no abastecimento. A gente já falou disso, até eu falei da China que fechou as portas lá há um ano atrás aí, e impactou muito nas operações, nas atividades de outros países por conta da globalização, tá? Então a gente acaba tendo esse dilema aí de buscar a melhor forma de se produzir. O que o Alexandre colocou? Se eu marcar de chegar às 19 em tal lugar e chegar às 19, eu vou ser eficiente. Se eu chegar antes, eu sou eficaz, certo? Ahn, Depende aí nesse caso, viu, Alexandre? Porque a ideia era chegar às 19, chegou. Agora sim, a forma que você vai chegar, que é o que vai ser o diferencial. Vamos supor, você podia ir de bicicleta, mas aí você quis ir de Uber. Então você vai acabar gastando dinheiro, você vai acabar, às vezes, fazendo um trajeto maior, porque de bicicleta você vai pela contramão, você cruza de um lado para o outro e tal. Então, se você chegou e gastou mais, aí você tem a questão da eficiência. Agora, a questão da eficácia é se você gastou o menor recurso possível. Sei lá, foi de bicicleta e chegou. Mesmo que tenha chegado antes ou depois, sei lá, ou chegou às 19, você chegou. Entendeu? É o caminho aí, né? O meio que é o que conta aí, ok? A eficácia, ela passa pela questão do meio. Tipo, o meio. O que eu fiz para chegar ao objetivo? A eficiência não, ela só se preocupa com o final. Não importa o que você faça, chegue ao final, chegue ao resultado, tá? Pensando até, né? Tá gravando aí a aula, mas na educação há uma discussão muito grande sobre isso, porque o aluno foi aprovado. Não, mas peraí. E o meio do caminho? Será que ele aprendeu? Será que ele não aprendeu? É mais ou menos essa ideia. Tipo, o que importa é o meio, não o final, porque aí para você chegar ao final você gastou muito recurso, então ou você não atingiu o aprendizado, mas foi aprovado, sei lá. Beleza? Continuando, já que vocês já viram isso umas 50 vezes, ó, eu vou começar a abordar um sistema
um não, né? Na verdade vão ser três. Três tipos aí de sistema de produção que são usados nas empresas, tá? E aí a gente vai chegar aqui numa parte com uma atividade. Ok? Eu só não lembro se essa atividade estava agendada e o Teams soltou, porque existe uma função aqui no Teams que eu crio a atividade e ela automaticamente brota. Às vezes até eu esqueço e ela vai lá e nasce aqui no, no coisa do Teams. Ó, já tá aqui. Nossa, teve alguém que entregou já? Não, peraí. Deixa eu ver quem que entregou. Beatriz Sanches. Tudo bem, Beatriz. Vamos lá, que eu não lembro se era essa, mas eu vou já falar dela aqui. Ó, primeiro sistema. Sistema de produção contínua ou de fluxo em linha, tá? Que é uma sequência de produção com produtos padrões. Então, quando a gente fala linear, quer dizer que vão sendo aí fabricados os mesmos produtos e aí como se fosse uma produção em massa também. Vai lá passando, vamos supor, a gente falou aí da Bono. Vai lá, um monte de Bono de doce de leite. Depois, um monte de Bono de chocolate. E vai fazendo a produção em fluxo contínuo, sem parar daqueles itens, tá? Nesse daí, a gente pode ter duas formas. O produção contínua propriamente dita, que é, por exemplo, aí das indústrias com uma automatização muito grande. Então, ela vai produzir sempre itens padronizados. Quando eu fui na fábrica da Coca-Cola, já, né, tudo bem, sem crise. Caramba, acho que foi em 2017, gente, que eu fui. 2016 para 17, com os alunos lá, acho que foi 17, que eu era coordenador da outra vez do curso de logística. Lá na fábrica, até ali perto de Jundiaí, eles têm uma produção em linha que o fluxo é muito doido, porque existem indicadores, painéis, com a quantidade que precisa ser feito. Vamos supor, tá lá garrafa de 2 litros. Aí a garrafa vem um negócio mó pequenininho que passa numa forma lá com calor, tipo sopra assim um ar quente, claro, com uma temperatura, né, bem alta. A garrafa é moldada dentro daquele, que ela vai dentro do molde, assim, um tubinho, sopra, ele molda a garrafa passa pela refrigeração, pela água, vai tipo girando. Aí chega na parte onde tem os líquidos. Aí tá lá, a produção da Sprite. Aí começa a encher as garrafas, aí bateu o limite, lá a quantidade que tem, elas já vão saindo, já vão sendo embaladas pela própria máquina e vai para a expedição. Depois já entra no processo produtivo, vai fazer Coca-Cola. Aí já entra também. E se for lata, se for garrafa menor, aquelas de 600 ou aquelas pequenininhas, mesmo processo. É uma produção que não para lá, os caras conseguem, com o uso das máquinas aí, né, com a automatização, garantir uma produção muito organizada. E quando chega a temporada que existe o pico de consumo, Natal, Ano Novo, essa época de festa, eles também conseguem até ampliar aí a organização de produção deles, tá? E existe a produção em massa, que vocês já viram de novo, né? Falam, de novo, Vico Ford. Sim, mas que em poucos momentos aí vai ter uma diferenciação aí do tipo de produto. Até porque, né, o Ford lá fazia os carros, todos eram pretos. E ele conseguiu atingir o mercado, conseguiu gerar aí um aumento aí da sua linha de produção. Tá? Então, a gente falar em sistema contínuo fluxo de linha é aquela produção que vai passando, vamos supor, tem que fazer 10 mil quantidades de celular. Tal modelo. Pá, terminou? Entre o próximo. E aí vai indo, os produtos não mudam, tá? É uma padronização igual, diferente até do que a gente conversou quase agora da questão da customização. Um segundo momento, que é aí o sistema de produção ou em fluxo intermitente, tá? Que seria por lote. Então, vou ter o lote que eu vou fabricar mouse. Então, eu vou anotar lá o dia, qual é o lote que eu vou produzir, qual é a quantidade. Começa a fazer. Terminou o lote, pode ser que entre nova matéria-prima ou de um outro fabricante, ou que entre um outro tipo de mouse sem fio. E aí eu começo a fazer.
Ou seja, ao término de cada fabricação aí, ou de cada produto, as máquinas elas vão sendo adequadas para poder fabricar, tá? Quando uma empresa trabalha por lote de fabricação, a ideia é que ela consiga garantir aquilo que está na programação da sua produção e consiga garantir também a manutenção dos estoques, seja, né, da fábrica, seja do consumidor, ou seja, quando tem o varejista que pede direto para a fábrica, sem passar pelo distribuidor. E também nessa parte de produção intermitente, que ela produz e muda, produz e para, produz, muda, produz, para, o cliente ele consegue fazer por encomenda. Então a gente tem aí, o cliente apresenta o projeto, a fábrica vai lá e ela desenvolve conforme solicitação. Deixa eu ver aqui, alguém escreveu? Não, ninguém escreveu. Esse exemplo, não sei se vocês perceberam já alguma vez, você vai comer churros, aí você vê que a embalagem do cara não é só aquela que tem as abinhas e a frente é aberta para você ir comendo churros, ela tem um outro diferencial. Eu já vi embalagem de churros que do lado assim tinha tipo um suportezinho que colocava um copinho, como se fosse aqueles de cafezinho pequeno, e aí você podia colocar recheio ali. Ou seja, se eu sou uma fábrica de papel ou de embalagem, e aí eu vou usar o sistema por encomenda, porque para cada modelo de negócio eu acabo usando. Até aquele tipo de churros, que eu acho que é o churros espanhol, eles acabam também adotando isso. É uma embalagem que é em pezinha, eles colocam que é menorzinho, né? São mais fininhos esses churros, e aí em volta eles adequam a embalagem, ou seja, eles usam um sistema de produção por encomenda, porque cada projeto vai passar por isso, tá? Tudo bem? Já visualizaram isso, né? Alguma vez na vida ou não? Senão eu procuro aqui o modelo e mostro para vocês. Ih, só o Gabriel. Que bom que você tá aí, Gabriel. Firme e forte. Ok. Pegando até na parte de serviço, enquanto vocês pensam aí, né? Por exemplo, quando a gente fala do setor de serviço, tecnologia, um exemplo, né? Pode ser o uso aí de produção por encomenda. Porque o cara vai desenvolver o projeto baseado, né, se for falar de software e tal, na sua necessidade, ou falar de aplicativo. Ele vai ler qual é a demanda, ele vai ler qual é a necessidade e vai adequar conforme é solicitado. O que foi, Raquel? Quem tá com fome, é Raquel ou você, Gabriel? Meu Deus, viu? Bom, prosseguindo, vai. Esse é o último, já vai acabar. Sistema de produção de grandes projetos aí sem repetição. Então, nesse caso, o produto ele não tem aí, né, um rigor do fluxo de produção, ou seja, ele não vai ser feito muito. A sua sequência, o seu fluxo de produção é com pouca repetição ou não vai ter repetição. Sabe até quem que usa isso? Empresas náuticas que vão fabricar aí, barcos, os navios, avião. É claro, pegando até, né, esse ponto, que se eu vou vender o Boeing lá 777 para empresas aéreas, basicamente elas vão pedir sempre iguais aí os aviões. Agora, se eu vou fazer um projeto diferenciado aí para o governo, ou um avião misto tal, ele vai entrar nisso, no sistema de grande projeto aí sem repetição. Ou vou fazer um barco ali para o Neymar. Então, eu vou adequar conforme a demanda que ele for solicitar. Não vou ficar produzindo vários barcos, deixar lá estocado e, tipo, todo mundo vai ficar comprando barco, tá? Esses projetos, assim, acabam
sem repetição, entrando quando a gente tem itens com um valor até mais elevado aí, porque não teria motivo da empresa ficar produzindo para ficar com isso estocado. Igual eu dei o exemplo até da Itapemirim lá, que é a empresa que montou o avião deles, que vai começar a operar aqui no Brasil, o projeto conforme eles solicitaram. E a Raquel até colocou aqui sobre os microempreendedores também, o Raquel, que é por encomenda, né? Você está falando? Era o anterior aqui? Por encomenda? Se for por encomenda também. Porque se a gente pegar uma pequena empresa, uma boleira, entra por encomenda, porque o aniversário do Gabriel vai ser da Patrulha Canina. Maravilha, né, Gabriel? Ah, Nayara, tudo bem, a gente está terminando já. Se você puder voltar, volta. Aí, o bolo da Patrulha Canina do Gabriel, a loja lá que vai encomendar, ou a pessoa que vai fazer aí, a microempresa, ela vai fazer conforme a encomenda, ou conforme a demanda, o sabor, a especificação, o glacê, a cor do glacê lá, sei lá se é glacê que chama, a pasta americana, cada hora eles inventam o nome, né? E aí vai colocar. Ah, é mais fácil de vocês lembrarem, ô Raquel. Se eu coloco coisa muito complexa, o pessoal, tipo, acaba travando. Agora, coisas que vocês conseguem na cabeça memorizar ou fixar, acredito que seja até melhor. Podia até dar uns exemplos mais avançados aí. Tudo bem? Então, a gente pensar que nesse sistema de grandes produções aí, sem repetição ou de produção de grandes projetos, passa por isso. De eu ter itens específicos e que nem sempre eu vou precisar ficar fazendo, tá? São 3 formas, o de produção intermitente, o de produção contínua e o de produção aí sem repetição, que aí dá a base dos sistemas que as indústrias acabam usando. Claro que cada uma pode ter aí a sua especificação, cada empresa pode adequar conforme também o cliente ou conforme a necessidade. Beleza? Ah, esse Gabriel, viu? Que é do Marshall. E aí eu vou deixar agora para vocês poderem estar trabalhando, mas calma que tem mais uma coisa para falar. Uma atividade complementar para vocês realizarem de forma síncrona, né? Que é de forma não presencial aqui comigo, não online, não remota, até porque a menina saiu, esqueci se foi a Nayara aí, falou que tá vendo a internet na casa dela, tal. Tem um texto que está disponível sobre a Toyota, e aí vocês vão responder na próxima aula, a gente vai retomar e eu vou perguntar para cada um de vocês quanto a ele, tá? Que são 5 perguntas, e esse texto ele fala da ambição, né, ou da estratégia da Toyota de superar os americanos, ou a indústria americana. Lembrando, né, a Toyota japonesa. Então, primeira pergunta, como o benchmark pode ser aplicado ao processo produtivo? Segunda, as características mais importantes aí do sistema de produção da Toyota, tá? Que é até uma complementação dessa parte da aula. O que você entende por JIT? Você vai ler o texto, se você não sabe o que é o JIT, né? Mas vocês falaram para mim que já tinham visto. Não vou nem dizer o que é, mas vocês falaram que sabia. O 4, como o Kanban pode ser aplicado em atividades logísticas. Ah, professor, não sei o que é o Kanban. Tá bom, vai lá e lê o texto, aí você vai saber. O 5, explique se é possível associar os sistemas de produção com a logística, tá? Tudo bem? Alguma pergunta quanto a isso? Isso é para você fazer agora. Daqui a pouco eu vou terminar a reunião. Vou deixar vocês aí continuando trabalhando, mas de forma, vamos chamar offline ou fora aqui da chamada, da reunião, para que vocês possam aí se organizar. Ok? Porque às vezes o aluno tem problema com a internet, aí para não ficar com reunião muito grande, eu vou fazer assim, porque aí eu coloco a reunião aproximadamente aí 1 hora, tal, 1 hora e pouquinho, e aí eu libero vocês para a continuidade da aula, vocês poderem trabalhar.
Mas não deixa de fazer, porque depois eu vou voltar na outra semana a aula, e aí eu vou continuar trabalhando o assunto, aí você fala assim, professor, mas o que é tal coisa? Mas peraí, tava lá no que era para você fazer, né? A parte para você estudar em casa. Quem quer falar? Professor, esse texto aí do Toyota, o senhor vai colocar aqui no chat? Ele já tá, mas se você quiser eu Tá bom. coloco, Não, o tá bom. Alexandre. Não, tá bom, Pera, professor. tá? Não, beleza. Ó, calma aí. Obrigado. Nada. Acho que se eu for colocar, ele vai falar assim: você deseja substituir o arquivo? Quer ver? Vamos ver na se. parte de arquivos, né, de março. É isso, ó, ele tá até me perguntando, ó, você deseja substituir o arquivo? Acabou de me perguntar aqui o Teams. Não, Mas tá eu bom, vou. professor. É porque eu não tinha visto. Não, sem problema. É porque quando eu subo os arquivos, eu não subo alerta para vocês, porque ele já fica lá dentro, aí na aula eu aviso. Mas sem problema, eu acabei de botar aí o aviso para março. Bom, e base do que a gente está usando aqui para as aulas são esses 3 livros, tá? O do Slack, Slack e Chambers, lá que são os autores. Administração da Produção, o nome. Um outro que é do Petrônio, que é também Administração da Produção. Esse do Slack é um livro, se atacar na cabeça de uma pessoa, a pessoa morre, de tão grande que é, e a capa dura, acho que são 800 páginas, 500 páginas esse livro. E o último que é o sistema Toyota de produção aí, além da produção, que é do Taishi Ono. Que o Taishi é o próprio cara que desenvolveu a coisa lá, né? O sistema Toyota. Eu já mexi já substituí o arquivo, Gabriel, já tá já o treco aqui. E empreendedorismo tem o meu, mas o meu não tá aí não, Raquel. É só na aula de empreendedorismo que eu uso. Tem professor já usando, tem professor no Via Rápida usando o que eu escrevi. Beleza? Esse livro, até para ajudar vocês, quando tiver trabalho ou coisa do tipo, eu vou deixar ele disponível para vocês aqui na parte de arquivos, tá bom? Porque às vezes você tem um trabalho, uma pesquisa, sei lá, tem um TCC para você desenvolver, né? Não agora, claro, ano que vem, nós nem sabemos como vai ficar o ano que vem, mas você pelo menos já vai ter o livro aí de apoio para você poder usar. Tudo bem? E em resumo é isso, tem só uma última parte aqui que eu falo sobre a atividade que eu até citei, que aí já teve gente que fez. A atividade está disponível e tem o prazo lá, que é aquela atividade da pesquisa, que foi até o que eu comentei. Eu falei, gente, essa atividade da pesquisa, ela vai fazer aí parte da rotina nossa do andamento do curso, porque, ó, tá até aqui, deixa eu passar. Ó, isso aqui era da outra aula, ó. Just in Time, Engenharia Simultânea, Tecnologia em Grupo, Consórcio Modular, Células de Produção, o QFD, Comakership, Sistema Flexível de Manufatura e o Benchmark. Se você até parar para olhar essas perguntas que vocês vão fazer agora, de forma offline aqui da reunião, já entram coisas que estão aqui nessa pesquisa, tá? Essa atividade conta para frequência, então um aluno que não fizer, o aluno que perder aí, deixar sempre para o amanhã, e chegou o amanhã, de repente roubaram os cabos de fibra ótica, um caminhão bateu, derrubou o poste e aí caiu a sua internet, você depois vai ficar aí desesperado. Então aproveita agora que você já está aqui e já faz, porque o povo gosta de procrastinar, né? Ou seja, de deixar para depois o que tem que ser feito. Beleza? Então eu vou parar a gravação. Se alguém quiser perguntar, o Pedro, conta para a frequência, porque a frequência é com base no que vocês forem entregando. A cada 2 semanas eu vou ter que fazer a chamada.